A partir deste momento você irá ouvir o sermão de Charles Haddon Spurgeon, chamado O Devedor Cristão, sermão pregado em 10 de agosto de 1856, no salão de Exeter Hall, em Londres. Peço que curta esse vídeo e, se não for um inscrito, inscreva-se no canal. Romanos 8, versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores. Observem o título pelo qual ele se dirigiu à igreja: Irmãos. Foi o Evangelho que ensinou Paulo a dizer irmão. Se ele não fosse um cristão, sua dignidade judaica nunca teria condescendido em chamar um romano de irmão, pois um judeu zombou do gentil e o chamou de cachorro. Mas agora, neste âmbito, sendo o hebreu dos hebreus, há o santo reconhecimento da fraternidade cristã sem reserva ou hipocrisia. O Evangelho amoleceu o coração de Paulo e o fez esquecer todas as animosidades nacionais. Caso contrário, uma pessoa de um povo oprimido não teria chamado seu opressor de irmão. Os romanos tinham seus pés de ferro sobre os judeus, mas Paulo se dirige àqueles que subjugaram seu povo como irmãos. Repetimos pela terceira vez que foi o Evangelho que plantou na alma de Paulo o sentimento de fraternidade e removeu toda a barreira que os separava dos eleitos do Senhor. Assim, disse ele, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Efésios 2,19. Ele proclamou a doutrina do um só sangue e se glorificou no fato de haver uma só família em Cristo. Ele sentia afinidade com todo o povo pelo sangue e a todos amava. Ele nunca havia visto muitos daqueles a quem se dirigiu, mas eles eram conhecidos por ele no Espírito, como participantes de uma esperança gloriosa e abençoada. Portanto, eles os chamou de irmãos. Meus amigos, há um poder de consolidação na graça de Deus que dificilmente pode ser superestimado. Ele restaura os ossos deslocados da sociedade, une os laços de amizade e une o metal quebrado da humanidade em uma massa una. Torna irmãos todos que sentem seu poder. A graça une os homens em uma fraternidade comum. A graça faz o grande homem dar a mão aos pobres e praticar com eles um relacionamento celestial. Obriga os intelectuais, os eruditos e os educados a abandonar sua dignidade para abraçarem os ignorantes e iletrados e chamá-los de amigos. A graça tece os fios de nossas individualidades, juntando-as em uma unidade indivisa. Permitam que o Evangelho seja realmente sentido na mente e ele desaparecerá com o egoísmo, derrubará os orgulhosos de sua elevada solidão e restaurará aos oprimidos os direitos de nossa humanidade comum. Precisamos apenas do Evangelho pregado para trazer liberdade, igualdade e fraternidade, no melhor e mais elevado sentido dessas palavras. Não há liberdade, igualdade e fraternidade que o democrata busca, que frequentemente é apenas outro nome para a sua própria superioridade, mas no sentido verdadeiro e real, o que nos tornará livres no espírito, nos tornará todos iguais diante da pessoa de Jesus Cristo. Receberemos toda esta fraternidade de irmãos, visto que somos um diante de nosso Senhor,
no vínculo comum da relação evangélica. Que as verdades do cristianismo realizem sua obra perfeita, e o orgulho, a amargura, a ira, a inveja e a malícia encontrem seus túmulos. Isso, e somente isso, pode restaurar a paz de famílias divididas e unir parentes em disputa. Apenas deixem o Evangelho ser pregado e haverá um fim para as guerras. Deixem que ele permeie completamente todas as classes da sociedade e sature a mente das nações, e as lanças não serão mais erguidas. Elas devem ser usadas apenas para podar galhos. Nada de banho em sangue de espadas, pois elas serão transformadas em pacíficas rélias de arado no solo. Assim, não teremos anfitriões batalhando contra anfitriões. Não teremos milhões mortos para as viúvas lamentarem, mas cada homem se encontrará com todo outro homem e o chamará de irmão. E os homens de cada parentesco e de cada tribo verão na face uns dos outros um parente aliado a eles por laços de sangue. Tenho certeza de que sinto eu mesmo a força desta palavra irmão, no que diz respeito a muitos de vocês. Se vocês estiverem participando dessa esperança gloriosa, se vocês forem crentes em nosso glorioso Redentor, se vocês colocarem sua confiança sob a sombra de suas asas, junto de minha mão e meu coração, a palavra irmão é para vocês. E assim, dirigindo-me a vocês que amam o Senhor sob esse título, chego imediatamente ao texto: irmãos, somos devedores. Todos nós temos obrigações, então que possamos considerar o fato da seguinte maneira. Primeiro, como devemos entender isto? E em segundo lugar, como isso deveria nos afetar? Primeiro, como devemos entender isto? Como devemos compreender esse texto que diz, portanto, irmãos, somos devedores? Podemos entendê-lo em 1000 sentidos, pois de fato somos devedores. Irmãos, nós que conhecemos e amamos o Senhor, somos devedores, não de um credor, mas de muitos. Somos devedores do passado. Veja os seus pais em suas lamparinas da meia-noite, os santos antigos em seus aposentos muito frequentados, os pregadores 3 vezes mais corajosos em seus púlpitos, denunciando o erro, e os pastores fiéis reprovando o mal. Aos que nos precederem devemos a pureza da igreja, deles somos devedores. Penso ver os mártires e confessores levantando-se de seus túmulos. Eu noto suas mãos ainda manchadas de sangue e seus corpos marcados com as feridas das perseguições. Eles me disseram que antigamente sustentavam a verdade e a pregavam em meio ao fogo e à espada, para que suportassem a morte em defesa da causa de Deus e a pudessem transmitir sua santa palavra inviolável a nós. Eu olho para eles e vejo, entre suas gloriosas fileiras, alguns cujos nomes são celebrados em todas as terras cristãs como os ousados leões de Deus, os pilares imóveis da verdade, homens dos quais o mundo não era digno, cujo louvor está em todas as igrejas e que estão agora mais próximos do trono eterno. E quando eu olho para eles e eles olham para mim, volto-me para todos vocês e digo, irmãos, somos devedores. Somos devedores dos homens que atravessaram o mar e riram da fúria da tempestade, que arriscaram a viagem, foram expostos ao cansaço
e a todos os vários perigos por causa de ladrões e falsos irmãos. Somos devedores dos mártires de Smithfield. Somos devedores das cinzas sagradas dos milhares que seguiram Jesus até a morte. Somos devedores dos corpos sem cabeça, daqueles que foram decapitados por Jesus Cristo. Somos devedores daqueles que desafiaram os leões no anfiteatro e lutaram com as feras em Éfeso. Somos devedores dos milhares massacrados pela sangrenta Igreja de Roma e dos milhares de seus predecessores pagãos assassinados. Somos devedores de todos eles. Lembrem-se do dia sangrento de São Bartolomeu, dos vales do Piemonte e das montanhas da Suíça. Que os montes sagrados dos sepulcros de nossos pais falem conosco. Esta Bíblia aberta e lida por todos nós não é o presente de sua fidelidade abnegada? Não foi o ar livre que respiramos comprado pelas suas mortes? Eles, por meio de amargo sofrimento, não alcançaram a liberdade para nós? Não somos devedores deles? Não devemos, em algum grau, pagar a imensa dívida de nossa obrigação, procurando tornar o futuro também nosso devedor, para que nossos descendentes olhem para trás e reconheçam que nos devem graças por preservar as Escrituras, por manter a liberdade e por glorificar a Deus? Irmãos, somos devedores do passado. E tenho certeza de que somos devedores até do presente. Aonde quer que vamos, reunimos novas provas da observação comum de que estamos vivendo em uma época maravilhosa. É uma verdade tantas vezes repetida que quase perdeu o sentido, sendo o motivo dessa própria crise. O mundo sempre esteve em crise, mas essa nos parece peculiar. Temos ao nosso redor instrumentos para fazer o bem, como os homens nunca possuíram antes. Mas também temos ao nosso redor instrumentos para fazer o mal, como nunca vimos, mesmo nos piores dias da terra. Homens bons estão trabalhando, pelo menos com o zelo costumeiro, e homens ruins estão exercendo vigorosamente a arte do mal. A infidelidade, o papado e todas as outras faces do anticristo estão agora pressionando cada nervo. O cabo de guerra agora está conosco. Olhem ao seu redor e aprendam o seu dever. O trabalho ainda não acabou. A hora de cruzar as mãos ainda não chegou. Nossas espadas ainda não devem ver suas bainhas, pois o inimigo não foi morto. Vemos em muitas terras as mais orgulhosas dinastias e tiranias ainda esmagando com seu peso de montanha todo o livre movimento da consciência e do coração dos homens. Vemos, por outro lado, o mais verdadeiro heroísmo pelo direito e a maior devoção à verdade nos corações que Deus tocou. Temos um trabalho a fazer, tão grande quanto o de nossos antepassados e talvez até muito maior. Os inimigos da verdade são mais numerosos e sutis do que nunca. E as necessidades da igreja são maiores do que em qualquer época anterior. Se não somos devedores do presente, então os homens nunca foram devedores do seu tempo. Irmãos, somos devedores até da hora em que vivemos. Que possamos selar isso com a verdade e que Deus nos ajude a imprimir em suas asas alguma prova de que não foi esquecido e nem ignorado. Irmãos, somos devedores do futuro. Se nós, os filhos de Deus,
não formos valentes em favor da verdade agora, se não mantivermos o grande padrão da verdade onipotente de Deus, seremos traidores de nosso soberano Senhor. Quem pode prever as terríveis consequências para as gerações futuras se trairmos agora a confiança dele? Se deixarmos que a ortodoxia fale ou que a verdade de Deus seja desonrada, as gerações futuras desprezarão e amaldiçoarão nosso nome. Se permitirmos agora que o bom receptáculo da verdade do Evangelho seja levado pelos ventos adversos sobre a rocha, se não vigiarmos bem seu leme e pouco clamarmos ao seu grande mestre, para que ela seja conduzida a um fim próspero, certamente aqueles que nos sucederão olharão para nós com desprezo, dizendo: que vergonha que os homens que tiveram uma missão tão grande e gloriosa tenham a negligenciado, nos transmitindo um evangelho obscurecido e uma igreja impura. Levantem-se vocês, guerreiros da verdade, levantem-se firmemente, pois vocês são devedores ao futuro, assim como vocês são devedores ao passado. Semeiem bem, pois outros deverão colher. Vocês são fontes para gerações vindouras. Ó, tomem cuidado para que a sua fonte seja pura. Que o Espírito de Deus os capacite a viver, de forma que vocês possam deixar seus exemplos como um legado para o futuro. E como devemos a todos os tempos, devemos também a todas as classes. Mas há alguns que sempre são bem pagos pelo que fazem, e portanto não vou mencioná-los, pois não sei se suas reivindicações precisam da minha defesa. Podemos ter uma dívida notável para com os membros do parlamento, mas eles são toleravelmente bem recompensados pelo pouco que fazem. Pelo menos assumimos que o lugar é mais uma honra para eles do que eles são para o lugar. Pode ser verdade que devemos muito às camadas mais altas da sociedade. Podemos, possivelmente, de alguma forma misteriosa, possuir muitas obrigações para com os personagens sagrados que são denominados senhores e bispos, mas não é necessário que eu defenda suas reivindicações, pois não tenho dúvidas de que eles cuidarão bem de si mesmos. De qualquer forma, geralmente o fazem e não se permitem ser roubados de muitos de seus merecimentos. Quem gostaria que o fizessem? Mas é possível pagar caro demais, especialmente quando você poderia viver tão bem sem eles quanto com eles. Não vou me referir a nenhuma classe da sociedade e dizer que dela somos devedores, exceto de uma, que são os pobres. Meus irmãos, somos devedores dos pobres. O quê? Alguns podem dizer: eu devo aos pobres? Sim, a senhora. Você é uma devedora do homem mais pobre que já caminhou sobre a terra. O mendigo que estremece em seus trapos pode até lhes dever algo, caso vocês lhes deem esmolas, mas você lhes devem mais. A caridade para com os pobres é uma dívida. Não temos a liberdade de dar ou recusar. Deus exige que nos lembremos dos pobres e sua pobreza é um chamado à nossa generosidade. Mas no caso dos pobres crentes, sua reivindicação sobre nós é muito mais vinculativa e eu imploro que vocês não o negligenciem. Oh, quanto devemos a eles! Quando penso como os pobres labutam dia após dia,
mal recebendo o suficiente para manter suas almas dentro de seus corpos. Quando penso com frequência eles servem em sua igreja sem honra e sem recompensa, quando conheço alguns deles que realizam os mais difíceis atos de serviço para o nosso cristianismo comum e ainda são ignorados com negligência e desprezo. Quando me lembro de quantos deles estão labutando na escola dominical, sem salário nem recompensa. Quando considero quantos das classes mais baixas são tão devotos como cuidadosos, honestos, retos e espirituais como os outros são, e frequentemente até mais, não posso deixar de dizer que somos devedores de todos os pobres de Deus em um grau muito grande. Pouco sabemos sobre quantas bênçãos a oração do homem pobre traz sobre nós. Suplico-lhes então, amados, onde quer que vocês vejam um santo pobre, onde quer que vejam um cristão idoso, lembrem-se de que ele não pode estar em dívida com vocês tanto quanto vocês estão com ele, pois vocês têm muito e ele tem pouco. E não pode estar em dívida com o que não tem. Muitos de vocês não sentirão a força das razões cristãs. Deixe-me lembrá-los de que vocês devem ser gratos até aos trabalhadores pobres. O rico acumula riquezas, o pobre as faz. Grandes homens recebem a bênção, mas os pobres a trazem do céu. Alguns homens são as cisternas que retêm a chuva de Deus, outros são aqueles que oram pela chuva do céu. Como o próprio Elias e muitos que, como ele, podem ser encontrados nas camadas mais baixas da sociedade. Portanto, irmãos, somos devedores. O que tenho não é meu, mas de Deus. E se for de Deus, então pertence aos pobres de Deus. O que o homem mais rico tem não é seu, mas de Deus. E se for de Deus, então é de Cristo. E se for de Cristo, então é de seus filhos. E os filhos de Cristo são frequentemente aqueles que estão famintos, sedentos, destituídos, aflitos e atormentados. Então cuidem dessa classe, irmãos, pois devemos a eles. Contudo, embora eu tenha mencionado algumas das diferentes classes das quais somos devedores, ainda não cheguei ao ponto em que desejo insistir em sua atenção. Irmãos, somos devedores do nosso Deus da aliança. Esse é o ponto que engloba tudo. Não devo nada ao passado, não devo nada ao futuro, não devo nada aos ricos e nada devo aos pobres, se comparado com o que devo ao meu Deus. Devo muito a eles, porque devo muito a meu Deus. Agora, cristãos, pensem no quanto vocês são devedores de seu Deus. Lembrem-se de que vocês não devem a Deus no sentido legal, como acontece com Adão. Vocês não estão mais em dívida com a justiça de Deus como antes. Todos nós nascemos criaturas de Deus e, como tal, somos devedores dele, para obedecê-lo com todo o nosso corpo, alma e força. Quando quebramos seus mandamentos, como todos nós já o fizemos, estamos em dívida com sua justiça e devemos a ele uma grande quantidade de punições que não podemos pagar. Contudo, pode-se dizer do cristão que ele não deve à justiça de Deus um único centavo,
pois Cristo pagou a dívida que seu povo tinha. Sou um devedor do amor de Deus, sou um devedor da graça de Deus, um devedor do poder de Deus, sou um devedor da misericórdia perdoadora de Deus, mas não sou devedor da sua justiça, pois Ele mesmo nunca me acusará de uma dívida já paga. Foi dito, está feito, e com isso quis dizer que tudo que seu povo devia foi apagado para sempre do livro de recordações. Cristo satisfez ao máximo a justiça divina. A dívida está paga, a escrita foi pregada na cruz, o recibo foi dado e não somos mais devedores da justiça de Deus. Mas então, como não somos devedores de Deus nesse sentido, nos tornamos 10 vezes mais devedores de Deus do que deveríamos ser de outra forma. Como Ele perdoou todas as nossas dívidas de pecado, estamos ainda mais em dívida com Ele em outro sentido. Ah, cristão, pare e pondere por um momento. Que dívida você tem com a soberania divina? Você não é como alguns que dizem que você escolheu a si mesmo para ser salvo, mas acredita que Deus poderia ter lhe destruído se Ele quisesse, e que é inteiramente pela sua bondade que você pode se tornar um dos seus, enquanto outros serão condenados a perecer. Pense então o quanto você deve à soberania dele. Se ele tivesse desejado, você estaria entre os condenados. Se ele não tivesse desejado a sua salvação, tudo o que você pode fazer seria totalmente impotente para livrar-lhe da perdição. Lembre-se de quanto você deve ao seu amor altruísta, que arrancou o seu próprio filho de seu seio para que ele pudesse morrer por você. Deixe a cruz e o suor de sangue lembrar-lhe de sua obrigação. Reflitam sobre o quanto vocês devem à sua graça misericordiosa, pois mesmo depois de 10.000 afrontas, Ele os ama infinitamente como sempre. E depois de milhares de pecados, seu Espírito ainda reside dentro de você. Considerem o que vocês devem ao seu poder, como Ele os ressuscitou da morte no pecado, como Ele preservou suas vidas espirituais, como Ele evitou que vocês caíssem, e como, embora 1000 inimigos tenham lhe cercado, vocês foram capazes de se manterem no caminho. Pensem no que vocês devem à imutabilidade dele. Embora vocês tenham mudado milhares de vezes, ele não mudou nenhuma. Embora vocês tenham mudado suas intenções e suas vontades, ele ainda não se desviou de seu propósito eterno e ainda lhes manteve firme. Considerem-se profundamente endividados com todos os atributos de Deus. A Deus vocês devem a si mesmos e tudo o que têm. Portanto, irmãos, somos devedores. Não somos devedores de Deus apenas à luz da gratidão por todas as coisas, mas por causa de nosso relacionamento com Ele. Não somos seus filhos. Não há uma dívida que o filho tenha para com o pai que nem mesmo uma vida inteira de obediência poderá saldar. Sinto que ao braço que me segurou e ao seio que me deu sustento, devo mais do que posso pagar. E a Ele, que me ensinou e me conduziu pelos caminhos da verdade, devo tanto que não ouso falar
do tremendo peso da obrigação que lhe é devida. Amados, se Deus é Pai, onde está a sua honra? E se formos seus filhos, não somos obrigados a amá-lo, servi-lo e obedecê-lo? A filiação a um pai terreno traz consigo uma série de deveres. Então, como pode o Pai eterno ser desconsiderado? O verdadeiro Filho de Deus nunca ficará enrubescido ao reconhecer que está subordinado ao Pai dos Espíritos. Ele se glorificará em sua alta conexão e com reverência obedecerá aos comandos de seu Pai Celestial. Lembrem-se novamente, somos irmãos de Cristo e há uma dívida na fraternidade. O irmão deve ao irmão o que ele não pode pagar até morrer. É mais que alguns homens pensam com apenas ser embalado no mesmo berço e sustentado pelos mesmos pais. Alguns não estimam isso por nada. Que lástima! É uma verdade bem conhecida que se você quer ajuda, deve ir a qualquer lugar para obtê-la, exceto para a casa do seu irmão. Não entre na casa do seu irmão no dia da sua adversidade. Vá até o maior estranho e ele o ajudará. Vá até o seu irmão e ele sempre o repreenderá. Mas não deveria ser assim. A fraternidade tem seus laços de dívida e devo ao meu irmão o que ainda não posso pagar a ele. Amados, vocês são irmãos de Cristo e acham que não devem amor a ele? Vocês são irmãos e irmãs dos santos e pensam que não devem amá-los e servi-los até mesmo para lavar seus pés? Oh, sim, tenho certeza que devem. Receio que nenhum de nós sinta o suficiente o quanto devemos a Deus. Sim, estou certo que não. É surpreendente quanta gratidão um homem sentirá por vocês se tiverem sido apenas o instrumento de fazer o bem a ele. Mas com pouca gratidão, ele direciona a Deus a causa primeira de todas. Muitos foram os que venceram a embriaguez ao ouvir a pregação da palavra de Deus. E essas pessoas estão prontas para me carregar nos ombros, por gratidão e alegria. Mas eu diria que eles fazem uma demonstração muito mais fraca de sua gratidão ao Mestre. Pelo menos, eles parecem ter perdido seu primeiro amor por ele, muito mais cedo do que perderam por seu servo. Lembramos de ser gratos a todos, exceto ao nosso Deus. Nossas pequenas dívidas podemos pagar, dívidas de honra, como as chamamos, que não são dívidas aos olhos de alguns homens. Podemos quitar, mas a grande e solene dívida que temos para com Deus é muitas vezes deixada de lado e esquecida. Portanto, irmãos, somos devedores. Em segundo lugar, o que devemos aprender com essa doutrina? Em segundo lugar, muito brevemente, o que devemos aprender dessa doutrina do que somos devedores? Primeiramente, penso que devemos aprender uma lição de humildade. Se somos devedores, nunca devemos nos orgulhar. Tudo que podemos fazer em relação a Deus é apenas ter um reconhecimento insignificante de uma obrigação infinita. Sim, nossas boas obras são dons de sua graça e apenas nos colocam em uma dívida maior para com o autor delas. Pare, então, você que está se inflando com suas realizações. Considere que você não está fazendo o bem, que não é um ato de superação,
mas apenas um dever comum. Afinal, quanto você fez, meu jovem? Pensei ter visto você outro dia com uma aparência incrivelmente boa, porque em uma ocasião como essa você realmente prestou um pequeno serviço à Igreja de Cristo. E você parecia incrivelmente orgulhoso disso. Meu jovem, você fez mais do que deveria? Não, eu não, você diz. Eu era um devedor. Então quem deve se orgulhar de ter pago apenas uma parte de sua dívida, quando afinal deve ainda muito mais? Há algo para se orgulhar quando se paga 1 centavo por uma dívida de 1 libra? Acho que não. Façamos o que podemos. É apenas 1 centavo na libra que seremos capazes de pagar na dívida de gratidão que temos para com nosso Deus. É curioso ver como alguns homens se orgulham de ser mais devedores do que outros. Um homem tem 10 talentos e, quão orgulhoso ele é! E como ele despreza outro que tem apenas 1. Ele diz: você é um coitado, eu tenho 10 talentos. Bem, então você deve 10 talentos e seu irmão apenas 1. Por que você deveria se orgulhar de dever mais do que ele? Seria um orgulho tolo, de fato, se 2 prisioneiros do banco da rainha se vangloriassem, um dizendo: devo 100 libras, e o outro respondendo: sou um cavalheiro maior do que você, pois devo 1000. Ouvi dizer que na antiga prisão Marchálcia, eles se classificaram de acordo com a grandeza de suas dívidas. Muitas vezes é assim na terra, onde às vezes nos classificamos conforme a grandeza de nossos talentos. Mas a grandeza de nossos talentos é apenas o valor de nossa dívida, pois quanto mais temos, mais devemos. Se um homem anda pelas ruas, pondo sua conta no peito e proclamando com orgulho que é um devedor, você dirá: certamente ele deve ser um louco, prendam-no. E assim, se um homem anda pela terra e levanta a cabeça por causa do que Deus lhe deu, dizendo: não devo prestar atenção aos pobres, não devo apertar a mão dos ignorantes, porque sou tão grande e poderoso, vocês podem, com a mesma razão, dizer: sumam com essa pobre criatura, seu orgulho é sua loucura, coloque-no sob custódia e deixe-nos saber que tudo que ele tem é sua dívida e que não possui motivo para orgulho. Então, novamente, como devemos ser zelosos para com o nosso Mestre? Embora não possamos pagar tudo, podemos pelo menos reconhecer a dívida. Já é algo da parte do endividado se ele apenas reconhecer o crédito do seu credor. Como devemos, dia após dia, buscar viver para Deus e reconhecer a dívida que temos com Ele. E se não podemos pagar-lhe o principal, devemos dar-lhe um pouco de juros sobre o talento que Ele nos emprestou e sobre aquelas misericórdias estupendas que Ele nos concedeu. Rogo-lhes, meus queridos amigos, que levem este pensamento com vocês, onde quer que vão. Sou um devedor, devo servir ao meu Deus. Não é da minha responsabilidade se o farei ou não, mas sou um devedor e devo servi-lo. Se todos nós crêssemos nisso, seria muito mais fácil colocar nossas igrejas em uma boa ordem. Dirijo-me a um irmão e digo: irmão,
Existe tal e tal escritório na escola dominical. Está disposto a aceitar? Bem, Senhor, você sabe o quanto amo a causa e como sou zeloso em fazer tudo o que posso para servir ao meu Criador. Mas, agora chega o fim de tudo. Eu realmente trabalho tão duro a semana toda que não tenho condições de ir no sábado à escola dominical. Aí está, vocês veem, aquele homem não sabe que ele é um devedor. Levo uma conta para ele amanhã de manhã e ele diz: vocês vêm me implorar? Eu digo: não, eu lhe trouxe uma conta, olhe isso. Ah, sim, ele diz, entendo, aqui está o dinheiro. Essa é a maneira de agir, sentir e reconhecer que você é um devedor. Quando houver algo a ser feito, faça-o e diga: não me agradeça por isso, só fiz o que deveria, só paguei a dívida que devia. Então deixe-me dar um conselho simples antes de irem embora. Sejam justos antes de serem generosos, especialmente antes de serem generosos consigo mesmos. Cuidem para pagar suas dívidas antes de gastarem dinheiro com os seus prazeres. Eu recomendaria isso a muitos cristãos. Agora, há alguns de vocês incomodados aqui. Vocês têm sido muito generosos consigo mesmos por virem aqui, mas não muito com seus pastores, negligenciando os lugares de adoração, os quais deveriam ter ido. Vocês disseram a si mesmos: não temos dúvidas de que devemos estar lá, essa é a nossa dívida. No entanto, gostaríamos de satisfazer nossa curiosidade pela primeira vez, ouvindo esse pregador singular, que certamente dirá algo extravagante que fornecerá ocasião para uma piada para a próxima quinzena. Agora que vocês vieram aqui antes de pagar suas dívidas, vocês deveriam ter se unido ao seu próprio pastor e fortalecido suas mãos na obra do Senhor. Novamente, há muitos homens que dizem: eu quero tal e tal luxo. Sei que a causa de Deus exige de mim mais do que dou, mas devo ter esse luxo. Esse dinheiro irá para mim e não para Deus. Agora, se vocês tivessem um devedor que lhes deva mais do que você pode pagar, e vocês o vissem saindo com prazer em um cavalo, vocês diriam: está tudo bem ele ter aquele belo cavalo e ir para Greenwich, mas prefiro que ele me pague a nota de 10 libras que lhe emprestei outro dia. Se ele não pode pagar, ele deve ficar em casa até que possa. Assim é em relação a Deus. Viemos e gastamos nosso tempo, nosso dinheiro em nossos prazeres, antes de pagar nossas dívidas justas. Pois o que não é certo para o homem, não é certo para Deus. Se gastar com prazer o dinheiro com o qual devemos pagar nossas dívidas é roubar do homem, empregar nosso tempo, nossos talentos ou nosso dinheiro em qualquer coisa que não seja seu serviço é roubar de Deus, a menos que sintamos que cumprimos nossa parte nesse serviço. Eu imploro a vocês, membros de igrejas, diáconos ou o que quer que sejam, levem isso a sério. Vocês são devedores da causa de Deus. Não esperem ser agradecidos por fazerem muito, pois ao final de tudo terão feito apenas o que é de seu dever. Agora, minha despedida a vocês que são devedores nesse sentido, apenas uma palavra a vocês: pecadores
vocês que devem a justiça de Deus, vocês que nunca foram perdoados, o que vocês farão quando chegar a hora do pagamento? Meus amigos, daí, vocês que acumularam muitos pecados, o que farão quando esse dia chegar e estiverem sem Cristo para pagar sua dívida por vocês? O que vocês farão se estiverem sem Deus e Cristo no último dia de pagamento, quando todo o rol de suas dívidas para com Deus for aberto e vocês não tiverem Cristo para dar-lhes uma quitação? Suplico-vos, entre em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá, enquanto não pagares o último quadrante. Mateus 5, 25 ao 26. Mas se vocês concordarem com o seu credor, ele irá, por amor de Jesus, apagar todas as suas dívidas e colocá-los em liberdade, para que vocês nunca sejam responsáveis por suas iniquidades.